a gente já introduziu aqui a conversa sobre o disparo do uso de adoçantes. É uma pesquisa feita nos Estados Unidos, reflete especialmente o comportamento de lá, que inclui um país, inclusive, que luta contra a obesidade, especialmente a infantil. Era uma das bandeiras da primeira-dama Michelle Obama. Bom, ainda é, porque ela não saiu ainda até dia 20. Mas entre os adultos, o uso diário ou quase diário foi de 27% para 41%. Ou seja, quase metade dos adultos usam. Exato, agora ou fica usa isso, né? O adoçante. E entre as crianças, foi um aumento bastante grande, de 9% para 25%. Esse aumento de crianças e adolescentes que passaram a usar. Portanto, das crianças já utiliza, né? Uma forma, ou um subterfúgio, quem sabe, para controlar a obesidade, essa situação que e tem gente que come, daí chega, o cafezinho, põe adoçante, né? Refrigerante com adoçante. Aquela cena, toma refrigerante, come de tudo, come então doce. Passou a ser um costume, aí pede o café, assim, por favor, garçom, um adoçante. Se adapta a paladar, adapta tudo. A gente vai conversar com a doutora Maria Edna de Mello, que é presidente do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Carolina, boa tarde, Marcelo, boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Bom, a gente se pergunta aqui sobre esse uso prolongado, porque não faz tanto tempo assim que está na nossa mesa e muito menos nessa quantidade. Já existem estudos que façam essa conclusão, doutora, para a saúde? Não. Infelizmente, não tem estudos que são conclusivos para falar de 100% de segurança ou alguma margem de insegurança com relação ao uso, né? Então, acho que a gente vai ter que ter um pouco mais de cautela e um pouco mais de paciência para guardar esses dados. Uhum. Agora, doutora, a gente sabe que há uma série, né, de adoçantes, princípios diferentes. Já existe, assim, um estudo para saber qual é o melhor, ou seja, ou até menos pior em relação para a utilização? Também não. O que a gente tem nessa diversidade de adoçantes é que, para muitas pessoas, o paladar não vai ser tão bom, né? O paladar não vai aceitar tanto. Então, alguns vão preferir sucralose, outros vão preferir a sacarina com ciclamato, mas, de uma forma geral, pela própria falta de evidências de que você não pode condenar e nem absorver totalmente, o que a gente recomenda é que você faça uma variação, né? Então, se existe algum risco associado ao produto, se você faz uma variação, você acaba consumindo uma quantidade menor, né? E em relação ao consumo pelas crianças, já existe alguma conclusão? Porque a gente está falando desse retrato dos Estados Unidos, mas, enfim, todo mundo se preocupa com a obesidade infantil e o adoçante entra nessa história nesse sentido, né? Já existe alguma conclusão ou como a criança, o organismo da criança absorve esse adoçante? Então, dependendo do tipo de adoçante, ele não vai ser absorvido. Mas o que a gente tem que ter em mente é que quando um adoçante ele é liberado para o consumo da população, ele passa por um rigoroso sistema de aprovação. Então, tem uns estudos em animais que usam doses elevadíssimas, muito, muito, muito maior do que o que a gente costuma utilizar. E quando ele chega no mercado, né, ele tem um estudo de segurança muito amplo, né, e os adoçantes que são aprovados aqui, eles acabam sendo aprovados no restante do mundo também. Então, a agência americana, que é o FDA, a agência europeia, que é a EFSA, e a gente também tem uma central ligada à Organização Mundial de Saúde. Então, o critério para aprovação, ele é muito rígido. E ele é tão rígido que aí, a partir desse ponto, todos os adoçantes eles podem ser consumidos, né? Podem, um termo que a gente usa, mas não por qualquer pessoa, ou seja, tanto criança quanto mulheres grávidas também. Agora, o poder consumir não significa que você tem que consumir, né? Então, nesse estudo, eles associaram muito esse aumento do consumo, aumento de bebidas para hidratação. E a hidratação, a gente sabe que ela deve ser feita com água, né? E não com nenhum outro tipo de bebida, nem suco, mesmo que seja um suco natural, né? E muito menos refrigerante. Então, você pode consumir? Pode, mas quando se pensa em hidratação, a gente tem que tomar água.
Agora, doutora, outra questão, né? Se fala que o açúcar refinado faz mais mal, que o açúcar mascavo poderia ser melhor. Também existe também essa comparação? É melhor o mascavo mesmo? Quando se pensa em produtos químicos, o açúcar, o refinado, ele acaba tendo um processo maior. Mas se você consome uma quantidade equilibrada, não é aquele consumidor voraz de açúcar, não coloca 2 colheres de sopa num cafezinho, né, ou mesmo que seja 2 colheres de chá, né? Se você não é um grande consumidor de açúcar, você não tem que ficar tão preocupado com o consumo, né? A preocupação sempre com qualquer alimento é com relação ao consumo exagerado, né? Então, se você preferir ter uma vida mais natural, então tem algumas pessoas que preferem sempre consumir produtos orgânicos, e que isso a gente sabe que hoje ainda não é possível para todo mundo fazer esse consumo, então você vai consumir aquele produto que está mais acessível na prateleira do supermercado. E quando você está falando de açúcar e você fala do açúcar mascavo, então está um pouco na mesma linha. Então, o que é mais importante? O importante sempre é a palavra equilíbrio, é o equilíbrio. E a gente lembra, aí você mencionou sobre prateleira, antigamente se comprava adoçante na farmácia, né, com prescrição para diabetes, né, era uma coisa mais restrita, e agora já virou um item bem mais comum e as pessoas acabam utilizando isso. Agora, tem uma pesquisa também que fala sobre um reverso aí nessa ingestão calórica a partir da ingestão da sucralose, que provocou um aumento na ingestão em 30% em comparação com pesquisas feitas em insetos que tinham açúcar na dieta. Isso também são estudos que ainda precisam de mais maturação? Precisam, porque eles precisam ser replicados em humanos, né? Não necessariamente um achado em moscas ou em camundongos vai acontecer em humanos também, né? Existe a probabilidade disso acontecer? Existe. E existe até mesmo, como o Marcelo falou, aquela pessoa que consome o cafezinho com adoçante, ou a bebida, o refrigerante, ou o suco com adoçante, mas ele acaba exagerando no consumo de outros produtos porque ele consumiu aquilo. Não porque o consumo do adoçante vá fisiologicamente determinar, mas é que assim, se eu já estou consumindo, diminuindo a ingestão calórica aqui, então eu posso comer mais. E aí, no final das contas, se ele age assim, é lógico que não vai haver perda de peso. Mas existem alguns estudos que mostram que se os pacientes fazem uma alimentação mais balanceada e usam bebidas com adoçantes ao invés de bebidas açucaradas, então o resultado tende a ser positivo na perda de peso, né? Mas isso não precisa ser uma indicação, né? Hidratação a gente tem que insistir, tem que ser com água. Quase um mantra. A gente coloca aqui no estúdio, doutora, vários copos assim de água durante o lugar que a gente vai passando pra gente conseguir beber a água que a gente precisa por dia e evitar os sucos, ou pelo menos se restringir bastante. Doutora Maria Edna de Mello, presidente do Departamento de Obesidade da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, conversando conosco sobre esse uso excessivo de adoçantes, ao menos nos Estados Unidos. Doutora, obrigada. Obrigada a vocês e boa tarde. É uma satisfação para mim participar. Obrigada. 4h26. Rádio Atividade.